Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas. Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita. Aqui você encontra a visão espírita de temas da atualidade. Pode meditar conosco e fazer parte de uma rede de amor, de vibrações pela sua saúde e equilíbrio e pela paz do mundo inteiro. A programação diária da TV Nova Luz está montada para iluminar o seu dia. Durante toda a semana, de 8h30 até as 4h30 da tarde, você acompanha a programação online, como numa TV normal. Nos outros horários, você pode escolher o que deseja assistir, de acordo com o assunto do seu interesse. No site tvnovaluz.com, acesse o link Acervo Audiovisual. Gente, olha só, são mais de 400 vídeos, entre musicais, documentários, entrevistas, visualizações e muito mais. Nós vamos estar juntos no Despertar Espírita diário, sempre com novidades. Obrigada pela sua companhia. Você que nos escuta pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, AM 1400, continue conosco. Nós estamos juntos com você. Joana de Ângeles, Espírito, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho e dificuldades quando elas ameaçam o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Meus irmãos, Joana nos orienta a oração. E no Evangelho segundo o Espiritismo, as entidades nobres falam através de Allan Kardec que necessitamos orar diariamente. Mas não quer dizer que devamos viver a vida apenas na prece, mas que o trabalho do dia a dia também é oração. De manhã, ao acordar, vamos elevar os nossos pensamentos ao Altíssimo. Quando nós oramos, nós ativamos poderes mentais que nos dão a possibilidade de receber das entidades superiores todas as orientações através da inspiração diária. Quando nós oramos antes de dormir, nós também nos vinculamos às entidades nobres que nos querem ajudar. E ao invés de sairmos do corpo, nos desprendendo do corpo através do sono, indo para locais de baixo teor vibratório,
Quando oramos, nós, ao entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior, nós somos conduzidos a cursos no mundo espiritual, a orientações, a contatos nobres com entidades enobrecedoras. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Hélio Ribeiro sobre planejamento reencarnatório. Veja o musical com o grupo Canto do Ceareiro, com a música Fim dos Tempos. E vamos juntos vibrar pela paz no mundo. Está no ar o Despertar Espírita. Hélio Ribeiro é advogado e expositor espírita. Seja bem-vindo, Hélio, ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre fico muito feliz quando você está aqui conosco. Já realizamos trabalhos belíssimos com o Hélio Ribeiro, falando sobre a família, sobre a reencarnação, coisas maravilhosas. E vocês podem buscar no nosso site, está lá. Essas entrevistas importantes estão lá com o Hélio Ribeiro. Bem, Hélio, em realidade, nós precisamos conversar sobre a questão 259 do Livro dos Espíritos. Porque os espíritos nobres esclarecem nessa questão que se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos do seu livre-arbítrio, da sua vontade. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por tal gênero de lutas, e sabe de que natureza são as vicissitudes, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os eventos do nosso dia a dia nascem das circunstâncias e da força das coisas. E os grandes acontecimentos, o que são deles? Eles são planejados? Esses acontecimentos que influenciam no nosso destino, no destino de todos nós, será que eles são previstos? Podemos afirmar que todos nós planejamos os nossos retornos, as nossas atividades na Terra? Participe! Ligue agora, passe um e-mail para nós e você vai receber 2 lindos presentes do Clube de Arte. Vamos ver quais são? Ligue para 3017-9800. Deixe a sua pergunta, a sua mensagem ou o seu depoimento. Ou então entre no site tvnovaluz.com, no link Fale Conosco, e você vai receber no seu lar, sem nenhum custo, o CD Música para Concerto, de Itajara Dias, mais um exemplar da revista Cultura Espírita com o tema De Kardec aos Nossos Dias. Ligue para 3017-9800. Deixe a sua pergunta, a sua mensagem ou o seu depoimento. Ou então entre no site tvnovaluz.com, no link Fale Conosco, e você vai receber no seu lar, sem nenhum custo, o CD Música para Concerto, de Itajara Dias, mais um exemplar da revista Cultura Espírita com o tema De Kardec aos Nossos Dias. Muito bom. Então, meus amigos, participem, mandem os e-mails, liguem para nós. E nós estamos aqui com o Dr. Hélio Ribeiro para conversarmos sobre isso. Em realidade, então, nós planejamos ou não a nossa reencarnação? Planejamos, Yasmin. Nós temos a oportunidade de escolher no mundo espiritual com que grupo que nós vamos voltar. Sempre de acordo com a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei natural. Através dela, nós vamos resgatar erros cometidos em um passado. Através do mau uso do nosso livre-arbítrio, nós ofendemos o direito de alguém, ofendemos alguém, causamos mal a alguém, e a nossa própria consciência exige uma reparação. E Deus, na sua infinita bondade, nos permite o retorno através do processo reencarnatório, e esse processo reencarnatório tem um planejamento. Planejando, nós vamos, de forma natural, buscar aquelas pessoas com as quais nós temos acertos a fazer.
E nesses acertos, nós vamos passo a passo caminhando rumo à luz. Então, há um planejamento. Agora, esses detalhes, deu uma topada ali, ficou gripado. Tem pessoas que acham que tudo tem a ver com o passado. É isso mesmo, Hélio? Não. Nós temos o nosso livre-arbítrio e nós aqui colhemos aquilo que aqui mesmo plantamos. De acordo com aquilo que nós fizermos, nós vamos colher. Isso está bem claro no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Causas Atuais das Aflições, onde Allan Kardec escreve para nós, dizendo que a grande maioria das vicissitudes que nos visitam são consequências dos atos que nós praticamos. Então, a lei da vida é uma coisa muito especial, é a lei do retorno, como diziam já os nossos antigos. O mal que a gente faz, a gente colhe. Aquilo que se planta, se colhe. Então, através desse mecanismo natural da lei de causa e efeito, estamos colhendo aquilo que nós fizemos nessa própria vida, assim como também em vidas anteriores. Às vezes, nas nossas reuniões de desobsessão na Casa Espírita, nós conversamos com entidades necessitadas. E muitas delas falam que não vão reencarnar, não. Mas nós sabemos que já está sendo preparado um trabalho para que elas reencarnem. Elas, então, não participam ou participam, Hélio? Tem alguns casos, Yasmin, de reencarnação compulsória. Mas é uma exceção à regra. São pessoas que estão ainda num mar de equívocos. Que espírito é pessoa igual a nós. A grande diferença é que eles não têm um corpo de carne, né? Mas têm as mesmas necessidades, as mesmas lutas, e eles têm os seus anjos tutelares, espíritos amigos, que os ajudam a voltar ao corpo de carne. Porque é só vivendo no corpo de carne é que a pessoa consegue resgatar aquilo que fez de equivocado. Então, existem esses casos, sim, de reencarnação compulsória e a pessoa não está ciente daquilo que vai acontecer. É muito interessante porque nós vemos pessoas que estão num corpo masculino, mas que são almas femininas, e outras que estão num corpo feminino e que são almas masculinas. Houve algum erro nesse planejamento aí? Não houve erro, não. Na verdade, o espírito não tem sexo. E nós temos que passar pela experiência das polaridades, masculina e feminina. Na grande maioria das vezes, quando abusamos na área do sexo de uma determinada forma, voltamos na outra polaridade para experimentar aquilo que nós causamos de errado nos outros. Então, quando há excessos, existe a experiência necessária de voltar na outra polaridade para se vivenciar o outro lado da moeda. Nós passamos muito tempo entre uma encarnação e outra. Como é que é? Nós nos preparamos, por exemplo, se eu desejo trabalhar com alguma atividade mais nobre, há um preparo na espiritualidade, a gente faz cursos. Como é que é isso, Hélio? No mundo espiritual existem muitas escolas. Primeiro a gente tem um hospital, todo mundo passa por um hospital para se recuperar. A grande maioria de nós desencarna de forma natural e doente. Então acorda, como está lá no livro E a Vida Continua, do espírito André Luiz, acorda em um hospital. E aí uma recuperação. Depois são feitos convites para que a gente possa estudar. Então existem diversos exemplos, como lá no livro Memórias de um Suicida, da nossa querida Dona Ivone Pereira, recebido por ela, e onde existe exemplo de escolas no mundo espiritual para inclusive preparar o nosso espírito para as provas que virão quando acontecer o processo reencarnatório. E Allan Kardec, perguntando aos espíritos reveladores, eles disseram a Kardec que dói muito mais para o espírito livre reencarnar do que desencarnar. E tem gente, Yasmin, que morre de medo de morrer, não quer nem saber de falar nisso. Mas a reencarnação é muito mais custosa, dói mais. Eu até acredito, porque a gente não sabe o que vai encontrar aqui. Em linhas gerais, a gente já sabe mais ou menos dentro do planejamento. Mas essas pequeninas coisas, a gente fica sem saber, né? É verdade. Hélio, a produção já está aqui me avisando no meu ponto, que eu tenho um ponto aqui. E a produção já está me avisando que nós temos já perguntas. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. É Elina Lúcia, de Vigário Geral. Ela diz assim, sou uma nova adepta do Espiritismo
E estou adorando o programa. Ai, que bom, Helena. Um beijo no seu coração. Muito bom estar aqui com você. Também temos de Francileide de Piabetá. A obsessão é planejada quando encarnamos, Hélio? Não, a obsessão não. A obsessão, ela é um processo de cobrança de um espírito que é um cobrador daquele que lhe deve. Então, ela não faz parte do planejamento. Existem reencontros. Naturalmente, nós reencontramos com aquele que devemos, encarnados ou não, e aí inicia-se um processo. Mas não podemos esquecer que todos estamos a caminho da luz, até aqueles espíritos equivocados, que muitos chamam ainda de obsessores, irão encontrar a luz e isso vai ter um fim. Há possibilidade de nós recebermos como filhos entidades que estão nos perseguindo? Existe essa possibilidade, sim. E na grande maioria das vezes, nós temos que usar de uma ferramenta que todos nós temos, chamada amor. Não há espírito mais duro que não se renda ao amor. Daí a necessidade, no mundo moderno, que é tudo tão rápido, da gente dedicar um tempo aos filhos. Tem que ter um cuidado, um carinho. Se o tempo é pequeno, tem a qualidade nesse tempo. A qualidade do estar junto. Ouvir, aprender a ouvir os filhos. Aprender a demonstrar carinho, mesmo quando já estão adultos. A demonstração de carinho faz com que o amor supere qualquer barreira. Inclusive, num caso como esse, de um espírito obsessor que venha como filho, e tudo faz parte de um grande planejamento divino. Hélio, as pessoas perguntam muito, no caso dos suicidas, como é que é feito o planejamento reencarnatório, porque o perispírito, que é o corpo do espírito, fica com algum traumatismo em virtude da violência da desencarnação. Como é que é isso? A reencarnação de um suicida, ele está muito ligado com a lesão que foi provocada no perispírito. Então, se foi, por exemplo, com um veneno que foi tomado, ele vem com uma séria lesão no estômago e em toda a área do abdômen. E aquilo vai lhe acompanhar durante muito tempo por um processo de recuperação, de regeneração natural da área lesionada. Se foi com um tiro, por exemplo, na cabeça, vem com sérios problemas neurológicos. E a grande maioria das vezes, Yasmin, o espírito pede para vir assim. Então a gente não pode esquecer que lá no Evangelho está escrito: Deus não dá fardo mais pesado que a gente possa carregar. Então nós temos sim condições de superar todas as provas que nos visitam de forma natural. Aquelas que nós, pelo mau uso da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, adquirimos ou contraímos o débito, aí nós vamos ter que dar um jeito de também quitar. Determinadas doenças podem surgir em virtude de algum planejamento da espiritualidade? Existem doenças que são doenças reparadoras da alma. São doenças que vêm para retificar o espírito. E você percebe muito bem quando o doente não é revoltado com a própria doença. Quando ele encara bem a doença e consegue superar a prova, é porque ele participou do seu planejamento reencarnatório e ele pediu para vir com essa ou com aquela doença. Então, é do tipo de doente que não reclama. Ele está em paz com aquela doença que é retificadora do espírito. Agora, Hélio, tem pessoas que ficam dizendo assim: eu acho que eu consigo melhorar minha próxima encarnação, mas eu vou adiar um pouquinho, porque eu vou ter um período no plano espiritual. Como é que é isso dessas pessoas dizerem: olha, eu vou deixar para resolver essas situações na próxima encarnação, eu planejo e coloco essa situação para depois. O pessoal quer adiar, inclusive, o trabalho. Como é que é isso? Olha, lá no Evangelho consta uma passagem de Paulo que diz: quem conhece Jesus, nova criatura é. Então, se a gente conheceu Jesus pela lente do Espiritismo, existe uma senha para a nossa evolução chamada trabalho. O trabalho no bem é o meio através do qual nós vamos adquirir anticorpos espirituais que vão nos dar uma força extra daquela que nós já temos de forma natural. Então, empurrar para frente uma
situação que poderia ser resolvida nessa atual reencarnação é rolar uma dívida. É você ir ao banco e dizer, eu não quero pagar agora, rola essa dívida, vou pagar em 40 vezes ao invés de 10. Tendo condições de pagar em 10. Se Deus não dá um fardo mais pesado do que as nossas próprias forças, quer dizer, tudo que nós escolhemos no planejamento reencarnatório é passível de ser feito. É claro que o corpo de carne tem um abafadouro, a gente fica iludido com tudo isso aqui, com a terra, esquecendo que tudo passa e tudo fica, e com isso, nós iludidos, vamos no canto da sereia e fica pensando assim, Deus não está vendo não. E aí começa a cometer deslizes e a folha começa a aumentar de contas a pagar. Já temos as dificuldades das vidas anteriores e acabamos acumulando com as dessas, né? É uma facilidade muito grande que a gente tem de entrar em furada. Então tem que tomar cuidado. E qual é o meio? É adotar uma filosofia de vida aonde, em primeiro lugar, eu vou pensar no bem do próximo. Já temos também um comentário, a produção está me avisando que temos um comentário de Érica, deixa eu ver, Érica Rodrigues de Pendotiba, né? É Rodrigues Cordeiro. Ela diz o seguinte: já tive o prazer de assistir a uma palestra com o Hélio na Casa Espírita Casa de Pedro, aqui em Pendotiba. E no final de sua palestra foi assim muito emocionante. Ela manda um grande abraço para todos. O trabalho feito por vocês é de uma importância grande na vida de todos nós. Olha, muito obrigada, querida. Viu, Hélio? Obrigado, Érica. Estou devendo a Casa de Pedro. Eu volto em breve. Muito bom. Agora, a reencarnação, o planejamento reencarnatório engloba também as pessoas com as quais nós vamos nos casar? Sim. Nós temos um contato, na grande maioria das vezes, com as pessoas ainda no mundo espiritual. E aí nós acertamos detalhes. É claro que dentro da grande lei do nosso livre-arbítrio, a gente pode reencontrar aquela pessoa e dar assim um estalo. E eu acho que é ela, eu acho que é ele. E de forma natural, por um magnetismo natural, nós vamos nos aproximando. É claro que casamento é convivência. É aceitar os defeitos dos outros e ver que cada um tem um tempo de mudar. A gente nunca pode querer que o outro seja nós próprios, senão casa com espelho, né? E aí, com o passar do tempo, quando há possibilidades disso, a gente lembra que a doutrina espírita é a única doutrina cristã que aceita o divórcio, porque sabe que existem momentos onde não há mais condições de coabitabilidade, não há mais condições de uma vivência em comum. Então existe a possibilidade de um divórcio e na outra reencarnação pode vir como filho, como sogro, como sogra ou como vizinho que não sai da casa, mas sempre a gente vai estar por perto dessas pessoas, porque é no convívio diário que a gente quita os débitos. Muito bom. Gente, nós vamos caminhar para o nosso intervalo, mas nós voltamos já já. No próximo bloco, você continua participando do nosso programa. Fique conosco. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas. Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir.
Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Sabia que agora você pode assistir a TV6 na sua TV? Agora você tem um canal de TV voltado para a divulgação espírita. Basta apenas adquirir um kit de recepção. Esse kit inclui uma antena e um receptor digital. Para saber mais sobre esses equipamentos, acesse o nosso site www.tvc.com. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta e nós vamos para um momento muito especial, que é a nossa homenagem à música e à arte espírita. Está aqui conosco um coral muito amigo, lindo de morrer, que é o Canto do Ceareiro. Está aqui conosco a Maria Emília, que é a nossa maestrina querida. Gente, é um prazer, eu estou numa alegria sem fim com a presença de vocês aqui, viu? Eles vão cantar para nós a música Fim dos Tempos, de João Cabete, que é uma música belíssima, eu tenho certeza que vocês vão amar. Com vocês, o coral, o Canto do Ceareiro. Vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Nem ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. A gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor.
caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Gente, que emoção! Vocês estão de parabéns, que coisa mais linda. E como a música, ela nos ajuda a movimentar as energias, nos trazendo paz, nos envolvendo com tanto carinho, não é? Muito bom, gente. Parabéns, viu? Uma alegria tê-los aqui conosco, viu? Gente, olha só, eu vou convidar a Maria Emília para ficar aqui conosco. Vou pedir para a produção colocar aqui a cadeirinha para você sentar, com o microfone. Lúcia, você põe a cadeira aqui para nós? E nós vamos conversar com a nossa querida Maria Emília. Porque nós estamos falando sobre planejamento reencarnatório, né, Hélio? E a gente fica pensando assim, essas pessoas que já nascem com esse pendor fantástico para a música, não pode ser por acaso, né, Hélio? É claro que é a continuação de uma existência. A arte é, sobretudo, um reencontro com Deus. Então, quando a arte bem direcionada e que vai sensibilizar o homem, ele tira daquela pedra bruta a essência divina. E a arte, quando a gente vê prodígios, crianças com 5 anos tocando piano, é com certeza uma prova insofismável de que a reencarnação é um fato. É verdade. Maria Emília, eu não sei se o microfone vai ficar bom aí para o pessoal te escutar. Vamos ver se dá para escutar. Então você divide aqui com o Hélio, né? Você sempre sentiu esse pendor para a musicalidade? Bom, Yasmin, eu nasci vamos dizer assim, num berço musical, né? A minha mãe já era professora de música e praticamente hoje eu com conhecimento, né, o pouco conhecimento que eu tenho, que a gente ainda tem que aprender muito no caminho espiritual. Todos nós, né, Maria Mas eu vejo que hoje ela foi a minha porta de entrada, né? Ela foi assim um instrumento para que eu pudesse voltar e pudesse continuar o trabalho na música, porque desde 5 anos, né? Desde 5 anos que eu estou envolvida com a música. E como foi o seu encontro com a música espírita? Olha, a música espírita, inclusive para mim, não vou mentir, eu relutei muito, porque eu sabia que era uma grande responsabilidade. Eu sempre tive outros corais de instituições, de escola. E quando eu recebi o convite, até por uma componente do coral, a Isabel, eu realmente demorei 2 anos para dizer o sim. Porque alguma coisa me dizia que não era um simples trabalho de coral. Não era como eu já tinha feito, realizado anteriormente. Então, quando eu disse o sim, eu realmente entendi o porquê. Porque realmente é um trabalho totalmente diferente. Quem não faz parte desse trabalho musical, da música espírita, eu acho que não tem assim noção dessa responsabilidade, esse intercâmbio que a gente tem com a espiritualidade e o objetivo do trabalho da mensagem que é levada. Né? O envolvimento que a gente recebe. Quer dizer, é uma coisa, às vezes a gente não tem palavra para explicar. Eu não sei se você aí, na internet, nossos internautas, os rádio ouvintes, perceberam a emoção, a energia desse momento, no qual essas palavras, porque a música espírita é como uma oração musicada. Esse momento foi muito especial. E o Hélio trabalha muito com a Maria Emília, porque faz caravanas indo para o interior do estado do Rio de Janeiro, levando aos companheiros o conhecimento doutrinário, a divulgação da doutrina, fazendo passagens em várias casas espíritas, mas levando também a música. Como
Como é que é essa experiência, Hélio? Nós temos um contrato de 700 anos. Nossa. Um coral com a organização Meu Deus, que coisa linda. das caravanas do IEBM, Instituto Espírita Bezerra de Menezes, de Niterói, e nós temos a oportunidade de estar junto em momentos muito especiais. Temos por exemplo, uma próxima, onde nós vamos a Silva Jardim. Gente, que É uma beleza. cidade, o pessoal de Silva Jardim aí já vai aguardando. Uma só casa espírita e precisamos dar o apoio. Então, no feriado de Corpus Christi, o coral já está lá, já tem uns 5 ou 6 anos. 6 anos que nós estamos juntos lá e é uma felicidade. Silva Jardim é uma cidade pequena e ela é invadida pelos espíritas em um feriado católico. Mas tudo numa paz muito grande e a gente consegue ajudar nesse trabalho, nessa parceria, as casas que todas têm muitas dificuldades. E quando a gente leva um pouco de alegria, da alegria cristã, e isso é muito importante, eles se sentem prestigiados com a nossa visita, com o nosso trabalho, e nós estamos fazendo o mínimo que a gente pode fazer em prol do movimento espírita. Olha só, a produção já está me avisando que tem mais perguntas por aí. Tem muitas perguntas e eu agradeço você, internauta, agradeço você que está nos ouvindo através da Rádio Rio de Janeiro, participando deste momento tão especial que nós estamos vivenciando aqui nos nossos estúdios do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. A pergunta é de Terezinha Silva, do Encantado. Ela diz que sofria muito de claustrofobia. Ela fala assim: eu tive um sonho em que morava no Egito e eu entrava no mar e morria afogada. E depois desse sonho, eu consegui superar a claustrofobia. Gostaria de saber se pode ter ajudado, se tem alguma influência esse sonho. E uma outra coisa, nós podemos trazer de vidas passadas valores? Hélio? Nós podemos trazer, sim, de vidas passadas valores, que é uma aquisição. Tudo aquilo de bom que a gente conquista espiritualmente, soma. O de ruim que ainda temos em nós são conquistas a serem feitas. Ou seja, nós viemos para evoluir, para ir adquirindo valores para somar. E o sonho, a gente lembra que durante o sonho, os amigos espirituais nos ajudam. O corpo dorme, nós saímos do corpo e vamos ao encontro daqueles espíritos com quem nós temos sintonia. O amigo espiritual dela pode tê-la levado a presenciar uma cena de um passado, numa hipótese, é claro, e com aquela vivência, ela pode ter resolvido algum trauma que esteja acompanhando ela, ou que estava acompanhando ela nessa atual existência. Os espíritos não param de nos ajudar, porque a misericórdia divina é infinita. Nós podemos também, Hélio, reencarnar em outros planetas? Podemos, mas o mais usual é a Terra, devido ao nosso nível de evolução. De acordo com a nossa evolução, nós vamos ter chances de fazer uma experiência de viver em outros planetas mais avançados espiritualmente do que a Terra. De ordinário, nós estamos muito ligados ainda à Terra e estamos passando por aqui e vamos vivenciar muito ainda a experiência de estar na Terra devido ao nosso caminhar evolutivo, que ainda é muito lento. Raros são aqueles que escolhem o caminho reto e seguem ele sem olhar para trás. Algumas pessoas nos perguntam se existe quantidade específica de encarnações para que a gente possa se ver livre da necessidade de reencarnar. Isso demora muito. A nossa necessidade reencarnatória é um fato. São praticamente milhões de vezes que a gente volta para adquirir condições de aprender a conjugar alguns verbos difíceis de serem conjugados. Como, por exemplo, amar, perdoar, reconsiderar, conviver. São verbos ainda que no nosso cotidiano ainda é um pouco complicado.
Vamos aproveitar a presença da nossa maestrina, Maria Emília, que também é expositora espírita, estudiosa da doutrina espírita. Nós vamos perguntar a ela com relação ao planejamento reencarnatório, né? Se há possibilidade de uma criança lembrar de outras vidas e perceber, às vezes até ter lembranças com os pais. Isso pode acontecer? Pode sim, isso inclusive posso até colocar que isso já aconteceu comigo. Não em relação aos meus pais, e sim em relação à minha mãe. Né, de situações que, assim, passaram pela minha cabeça e realmente depois, mais tarde, aquilo se concretizou. Então, assim, como mostrando que a nossa ligação já vem de outras vidas, né? Não foi só uma preparação para essa encarnação. Muito interessante isso. Agora, será que nós voltamos... A Maria Emília falou dessa lembrança que ela teve, de perceber que ela já esteve com a mãe. Nós sempre encarnamos com as mesmas pessoas? Na grande maioria das vezes, sim. Porque a gente reencarna no meio onde a gente errou. Então, só muda no teatro de operações da vida as posições. Ora irmão, ora pai, ora primo, mas sempre ligado com aquelas famílias. Temos muitos casos onde um primo vem do interior e vem para estudar em uma cidade maior e fica hospedado em nossa casa. Inicia-se ali um relacionamento, uma convivência. É uma necessidade reencarnatória de ter aquele primo como irmão e se transforma membro da família e fica ali naquele contexto. De forma natural, nós procuramos aquelas pessoas com as quais nós temos necessidade de uma convivência, de um resgate. Agora, depende de nós o meio através do qual nós vamos encarar isso. Se encararmos com as lentes que o Espiritismo nos dá, ou seja, misericórdia para com todos, paciência, benevolência, com isso nós vamos conseguir levar uma vida boa na Terra. É possível, basta que nós consigamos atingir um nível de evolução espiritual, de entendimento da vida, aonde o perdão é uma tônica diária em nossa existência. Nós vamos pedir para o grupo do coral novamente retornar ao palco, porque vai haver um outro número musical para nossa alegria, para a alegria dos nossos rádio-ouvintes e para a alegria dos nossos internautas. Mas enquanto isso, a produção, enquanto eles estão se alojando novamente, a produção me avisa que tem mais uma pergunta, viu, Hélio? Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Essa pergunta é da Sônia Santos do Irajá. Quando é que a nossa reencarnação como é que a nossa reencarnação é composta pelo plano espiritual? Imposta. Peraí. Quando é que a nossa encarnação é imposta pelo plano espiritual? O programa está sendo... ela diz que o programa está sendo muito instrutivo. Que bom, querida. E que Deus nos abençoe. Obrigada, Sônia, pelo seu carinho. Quando é que então é imposta? É através daquilo que nós sabemos que é a reencarnação compulsória. Ou seja, o espírito... No mundo espiritual, ele não participa, porque ele está num processo de uma grande conturbação mental, emocional, e está tendo uma oportunidade dele voltar dentro do contexto do qual ele precisa voltar. Ou seja, o pai e a mãe dele estão próximos a se casar. Então ele é colocado, induzido a um sono. E através desse sono, ele entra no processo para reencarnar. Ele não é avisado, não participa e ele volta naquele processo reencarnatório para aquele contexto, as pessoas com as quais ele tem que resgatar débitos. Agora, Hélio, quando a encarnação ela não é imposta, é normal as entidades que vão reencarnar já começarem a se aproximar dos futuros pais, para sentirem a psicosfera da Terra, para começarem a se envolver emocionalmente com eles novamente? É normal. Eu conheci um casal cujos filhos disseram espontaneamente, em tenra idade, que quando eles passaram em frente aonde eles tinham casaram em um ambiente público, e disseram, papai e mamãe casaram aqui.
e as crianças com 2 e 3 anos, nós viemos. Olha que lindo, Como gente! Como que vocês vieram no que nosso beleza. casamento? Eles falaram assim, foi um homem, aí disseram o nome de um espírito amigo deles lá, que nos trouxe, ou seja, os espíritos engenheiros da reencarnação aproximam aqueles que serão nossos filhos para nos observar. Daí que a criança, em muitas das situações, vem com muitos trejeitos, e assim, igual o pai, igual a mãe. Não, porque ele observou durante anos o nosso modo de vida. Paulo de Tarso nos afirma que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Inclusive, os espíritos que vão reencarnar por nós estão nos observando. E com isso, aprendendo nosso modo de ser. E trazem essa oportunidade de um conhecimento prévio. Hélio, olha, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa, sempre eu que agradeço iluminando, muito instrutiva. Que bom que você está aqui conosco. E, gente, nós já estamos fazendo novos convites ao Hélio, viu? Ele vai voltar, já falamos com a Maria Emília também, não é? Que ela vai voltar, trazendo esse grupo maravilhoso. Um beijo no coração de todos, amigos queridos do Movimento Espírita, dedicadíssimos a essa tarefa de levar a mensagem do Senhor através da música. Muito obrigada, então, a todos. E nós vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos para a visualização e depois nós vamos para a música, tá bom? Eu convido você que está nos ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, que está nos assistindo através da TV novaluz.com, pela internet, a inspirar bem fundo, relaxar o seu corpo, observar a musculatura em torno dos olhos, da boca, soltar o abdômen, os braços, as pernas, os pés. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e expire lentamente. Assim, acalmando o seu corpo, a sua mente se acalma e você, espírito imortal, pode sentir um pouco da liberdade, tendo a sua mente em comunhão com a mente divina. Imagine-se num grande jardim. Ouça os pássaros cantando. Sinta a luz do sol sobre a sua cabeça. Não muito distante de você. Uma presença muito especial. É Jesus. Ele conhece você, acompanha toda a sua tarefa de autoiluminação. Vá, ele estende os braços num convite a um abraço divino. Deixe as suas culpas de lado. Vá, abrace Jesus, sinta a sua cabeça no ombro do Cristo. Neste momento, a mão do Cristo fica próxima ao seu peito. Hoje, Ele vai tratar das suas culpas. Deixe a energia que brota da mão de Jesus penetrar bem no centro do seu peito, neutralizando energias de culpa armazenadas nesta ou em outras existências, nos tesouros da sua alma, do seu perispírito. Permita que essa energia divina de Jesus penetre em você, neutralizando todo o mal,
formas pensamento negativas e ativando em você o alto perdão. Perdoando-se, você terá coragem para perdoar também todos aqueles que se equivocaram com você. Vamos juntos falar assim a Jesus: Mestre, neste momento, sobre os raios divinos do teu amor, com esta tua luminosidade, essa energia divina em nosso tórax, nós pedimos forças para neutralizarmos energias deletérias que possam estar nos unindo a mentes perturbadoras, que possam estar nos atrapalhando a romagem terrena. Ajudai-nos, Senhor Jesus, a nos perdoarmos mutuamente. Ajudai-nos a nos perdoarmos intimamente por todas as faltas que tenhamos cometido. Ajudai-nos, Senhor, liberai-nos do passado, para que possamos caminhar com firmeza rumo à luz. Obrigada, Senhor Jesus. E você que nos acompanha, cuide-se bem e seja feliz. Com vocês, o Canto do Ceareiro. Música Mestre Jesus. Médico Jesus, de João Cabete. Se duvidas do poder de Deus sobre os homens, observa o gravado orvalhado com flores em profusão. Com flores em profusão. Se titubeas na fé, observa o cantar dos pássaros após a tempestade. Após a tempestade. Se ainda teimas em não reconhecer Deus em tudo, olha a exuberância da natureza que te cerca. O médico Jesus sabe do que sofres, porque sofres. O médico Jesus sabe do que sofres, porque sofres. Apresenta a tua gratidão ao Pai Criador, entregando-te aos cuidados do médico Jesus, vivendo em seu amor, vivendo em seu amor. Agindo assim já estará